muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cognitivamente. E hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho mais sobre a ACT, que é nada mais nada menos que a terapia de aceitação e compromisso, que em inglês é ACT, que também tem toda uma conexão aí, tem tudo a ver. E aí eu tenho hoje o prazer e a honra de receber esses três psicólogos aqui incríveis. A dona Vânia Maria, que ela é especialista em sofrimento e inflexibilidade. Quero aqui agradecer pelo convite, muito prazer estar aqui com vocês. E é isso, estamos aqui. Sempre muito bem-vinda. Também temos a Elizabeth Silva. Seja bem-vinda, Elizabeth. Ela é especialista em ACT e o modelo de flexibilidade. Obrigada, é um prazer estar aqui. Maravilha. E por último, e não menos importante, temos o Kevin, o psicólogo Kevin Beckham, que ele é especialista em valores e ação comprometida. E a gente vai estar aqui, né, nessa conversa, nesse bate-bola aqui, falando um pouco sobre essa terapia, né, que tem crescido, que está em alta, que ela é muito interessante, muito boa, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais. Aí falando em terapia de aceitação e compromisso, o que é? Aceitação de quê? Compromisso com o quê? A gente vai descobrir. E aqui com a dona Vânia, né, perguntar um pouquinho aqui para ela, a gente vai falar sobre o problema universal, que é a universalidade do sofrimento humano. Bem, o sofrimento na arte, ele se refere ao quê? Não um sofrimento só emocional, mas um sofrimento que leva o indivíduo a evitar emoções difíceis na sua vida. Dentre elas, lutar contra pensamentos inferiores, ficar preso em histórias mentais. Isso levando ao quê? Levando à inflexibilidade. E o que é inflexibilidade? É justamente o indivíduo achar que ele se esquivar de algo que ele pretende fazer. E para ficar bem compreendida essa questão, eu vou citar aqui um exemplo bem prático. O indivíduo tem vontade de uma academia, ele se matricula na academia, ele vai para a academia, eu vi como a mente da gente funciona. A gente vai para a academia, matricula na academia, mas começa a pensar. Se eu for para a academia, as pessoas vão me olhar, não vou me sentir bem, e a pessoa começa o quê? Gerar esses pensamentos. Ele começa a não lutar para os pensamentos e ele deixa de ir para a academia. Só que ele está satisfeito porque a mente dele diz para ele que ele está ok, ficou bem. Ele relaxa ali. Mas ao contrário, ele deixa o quê? De praticar os exercícios físicos, ele deixa de cuidar da saúde dele, tanto mental como do corpo. Isso levando o quê? A isso é flexibilidade. Então é isso que é flexibilidade na arte, entendeu? Não é que ele está se falando só desses pensamentos dele, esses pensamentos, a luta com esses pensamentos, né, mentais, mas uma luta que vai fazer com que ele fuja daquela situação, entendeu? E ele fuge de uma situação que ele está achando que essa situação está favorecendo ele, mas ao contrário, entendeu? Aí é que vai gerar o quê? Dessa inflexibilidade que vai levar à flexibilidade. Então é um assunto bem importante, por isso que eu me envolvi em estudar essa área, de me especializar nessa área, porque é um estudo muito importante, onde vai fazer a gente trabalhar com essas pessoas de uma maneira positiva, levando esse nosso paciente a levar ele a ter uma vontade de viver, entendeu? Então, eu estou muito feliz por estar participando hoje desse podcast aqui com vocês, porque eu poder transmitir, falar um pouco daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente trabalhar, a gente saber que a gente está fazendo algo para aquele ser humano, entendeu? Então, assim, eu sou muito fã dessa área. Muito bem. Dona Vânia, esse que a senhora falou,
dentro da ACT é chamado da esquiva, né? Exatamente. Que entra muito na questão da comparação, que a pessoa deixou de ir para a academia por conta de se comparar com os outros. Exatamente. E aí, para que vocês entendam um pouco melhor como que funciona toda essa teoria da ACT, tem duas nuances, que é o modelo de inflexibilidade psicológica e o modelo de flexibilidade psicológica, né? Uma contrapõe a outra. E agora, dando continuidade aqui com a Elizabeth, como a dona Vânia, né, já falou bastante aqui sobre a inflexibilidade, como é que funciona um pouco isso na nossa mente, no nosso cérebro. Agora a gente vai aqui falar sobre a flexibilidade. Isso, então. Como que é isso? Isso. Bom, como é que funciona? A Vânia, né, ela trouxe um exemplo, né, de uma pessoa onde ele usa a esquiva, né, para evitar, né, o sofrimento. No modelo de flexibilidade, a gente tem 6 pilares. E dentro desses pilares, a gente trabalha muito a aceitação. Então, a aceitação, ela é o oposto da esquiva. Então, no caso, o indivíduo, né, que chega lá naquela academia e tem aqueles pensamentos, né, ali, onde, eu não vou conseguir porque, poxa, eu tô vendo uma pessoa ali que já tá ali com shape, né, e eu acho que eu não vou conseguir, aí prefere sair daquele ambiente, se esquivar, né. Então, a flexibilidade, ela vai trabalhar justamente a aceitação, é você lutar contra esses pensamentos. O modelo de flexibilidade, ele ajuda o indivíduo a caminhar em direção aos seus valores e aprender a lidar com aquela dor. Então, ele aprende a lidar com aquela dor, aquele sofrimento, e ele segue, mesmo diante do sofrimento, daquela dor. Né? Porque como a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, ela nos remete também a uma pergunta. Por que lutar contra o que sentimos nos afasta da vida que valorizamos? Né? Isso que a dona Vânia falou ainda agora, nada mais é que a pessoa, né, aquele exemplo da pessoa se esquivando ali da academia, só que muitas vezes ela não está se esquivando só da academia. Ela pega isso e começa a reproduzir esses comportamentos, a ter esse padrão de comportamento para todas as áreas da vida dela, né? Essa que é a questão, esse que é o problema, né? Porque não é só ali que vai ficar a esquiva. Ele começa a reproduzir em vários âmbitos, em vários aspectos da vida dele. Da vida dele. E aí, continuando aqui, falando um pouquinho mais sobre o mecanismo da ineficácia, dona Vânia, a senhora vai falar também pra gente sobre o custo dessa esquiva experiencial. O que isso acarreta no ser humano? É muito importante você fazer essa pergunta para mim, porque eu vou citar um exemplo quando eu fazia a faculdade de psicologia. E por que então, como eu aprofundei, estudar arte? Por quê? Porque na época eu era a das que tinha mais, eu estudava numa sala onde tinha só jovens, e eu me esquivava de participar, eu não queria mais ir para a faculdade porque eu me achava, tipo assim, inferior àquelas jovens que estavam lá, porque eles eram mais jovens, eu achava que eles eram mais inteligentes, porque... E eu senti um preconceito por aquela turma, eu achava que eles me excluíam das equipes de trabalho, mas isso não era verdade, era apenas um pensamento que eu me esquivava para me realizar. Então, às vezes eu começava a formar a turma e eu dizia assim, não vou ficar aí, não vou ficar aqui. Aí eu me esquivava mesmo, eu saía assim e ficava, esperava que alguém fosse me chamar para incluir naquele trabalho. E aí eu me realizava porque eu estava ali, se eles me chamaram, mas ao mesmo tempo aquilo ali gerava o quê? Um sofrimento, porque era um sofrimento para mim, poxa, ninguém me quer, ninguém pensa em mim. E aquilo gerava, eu ia para minha casa, de uma maneira eu ia satisfeita, mas eu ia muito triste, entendeu? E eu não queria mais estudar, mas eu comecei o quê? Não pode ser assim. Eu vou agora lutar contra os meus pensamentos, entendeu? Então, essa questão da esquiva na inflexibilidade, eu fui para a flexibilidade, que foi lutar contra os meus pensamentos, entendeu? E tentar reagir. Portanto, como
como eu já falei antes, é uma questão de eu ter me especializado nessa área, porque eu achei tão interessante como quando comecei a estudar, como ver que a gente tem que buscar as coisas, como é importante eu poder contribuir hoje para a vida de alguém. Isso é muito significante. Sim. Ou seja, ela pegou o conhecimento dela e colocou em prática com ela mesma. Isso é E ela muito bom. aplicou, né, dentro do modelo da flexibilidade, a desfusão cognitiva. Então ela passou a aceitar, não, eu consigo, né, ir à frente nesse curso, independente, né, de ter pessoas mais jovens. Exatamente isso. Pelo fato dela ser mais madura. E aí, essa palavra aí foi chave, Elizabeth. Aceitação. É isso, esse é o objetivo da ACT, né? Esse é o propósito, o foco dela é trabalhar nessa aceitação. E aí também dentro desse modelo de inflexibilidade, tem também o foco dessa terapia não é especificamente o diagnóstico, né? Mas sim trabalhar, conhecer qual é o modelo, quais são as nuances desse modelo de inflexibilidade psicológica que está ali no paciente. É uma abordagem transdiagnóstica, que são os processos e os fatores que atravessam diversos transtornos mentais, né? Digamos, a fobia a social, ela não está só presente ali na fobia social propriamente dita, ela está na ansiedade, às vezes ela está na depressão. Então são esses fatores que ela vai trabalhar, verificar o sofrimento do paciente, né, do nosso paciente, para trabalhar em cima daquilo. E aí nós temos agora também a tirania dos pensamentos, que a gente vai falar aqui, que é nessa questão dessa fusão aqui cognitiva que a gente já citou. Vamos falar aqui agora com o Kevin, que ele vai nos explicar melhor o que seria essa fusão cognitiva. Kevin? Bom, justamente na minha mente só veio uma frase: pior do que ser refém do mundo é ser refém de si mesmo. E quando a gente fala sobre fusão, é uma questão ali de união, né? De mesclar e de transformar em algo homogêneo. Então, na questão do pensamento, como a dona Vânia falou, tudo se resumia ao pensamento dela. Nós entendemos que a ACT ela tem sua base na terapia cognitivo-comportamental, então ela foca no comportamento e no cognitivo. Mas a ACT ela traz justamente o aspecto contextual, que é para justamente conciliar também esse ambiente, como o comportamento ocorre, o que influencia o comportamento. Só que na questão da fusão, nada disso é levado em conta. O que é levado em conta é o pensamento. Então o pensamento ele se torna a fonte da verdade. Ele se torna aquilo que é literal, aquilo que é a regra, aquilo que é o certo. Não importa a situação, não importa o contexto, não importa o ambiente, aquilo que eu penso é a verdade e é a prioridade. Então no caso dela, por exemplo, acreditava que era uma pessoa solitária, que não tinha amigos, que era uma pessoa burra, que não se enxergava como alguém que deveria estar ali na faculdade em si. Apesar de tudo estar provando o contrário, né? Talvez tinha alguma pessoa que chegasse, conversasse, chamava para fazer parte do grupo. Ela acreditava que não, eu sou uma pessoa solitária, eu não tenho valor, eu não tenho importância. Então tudo isso se fusionou, tudo isso fez uma certa fusão e se tornou algo literal para ela, que é: eu não tenho valor, aqui não é o meu espaço. Então é uma perspectiva negativa, né, Jerusa? Isso. Ela acreditava que o pensamento, ela já não estava mais conseguindo separar, né? O que era o pensamento e o que era a verdade realmente, né? Aquilo que ela pensava se tornou a verdade. A verdade para ela, né? Porque já estava enraizado, porque a ACT, ela vem para trabalhar, para ir atrás, conhecer, né? Como a terapia do esquema diz, conhecer os esquemas mentais, como a TCC diz, conhecer as crenças centrais, as crenças intermediárias e os pressupostos. Ela vai fazer toda essa conceitualização também cognitiva, né, do nosso paciente, para conhecer e saber, para ir no foco, né, da mudança, do sofrimento dele em si, né, para que haja essa mudança. Sim. A melhor coisa é o paciente, né, que ele reconheça de fato esses pensamentos negativos que ele está tendo, né. Então é muito bom escutar, né, que a dona Vânia conseguiu, né, aceitar esse pensamento negativo e transformar isso, em certa forma, em motivação, né, para continuar estudando. E é muito bom. E entender isso, né? Porque muitas vezes o nosso pensamento,
ele exerce um controle excessivo no nosso comportamento, né? Como tem um exemplo, tipo, eu tô aqui sentada, aí eu tô pensando, eu não vou me levantar da cadeira, eu não vou me levantar. E eu consigo me levantar, porque o meu pensamento ele não vai me controlar, ele não vai me deter. É algo que tá só aqui, ó. O que está me prendendo? O que está me amarrando? Não tem nada me prendendo, não tem nada me amarrando, né? Mas só que a questão ali cognitiva, ela é tão forte, ela é tão real, ela é tão presente, ela é tão verdadeira ali na cognição, ali no cérebro da pessoa, que ela se sente realmente presa, amarrada, e não consegue, acha que está presa ali, não consegue ir para a academia, como o exemplo do paciente, não consegue ir se enturmar, socializar, como foi seu exemplo, né, na faculdade, só que era algo que estava somente ali na questão, no campo do pensamento, que foi a questão da fusão cognitiva. Quando a gente aprende e entende, a gente consegue separar isso. O que é um pensamento que é legítimo ou Sim. não. E aí a gente muda e a gente entende o nosso comportamento. E só para lembrar que isso é uma luta, essa luta é uma luta muito pesada, é uma luta muito difícil, é uma luta contra você mesmo, contra os seus pensamentos. E lutar contra os pensamentos não é coisa fácil, entendeu? Sim. Eu gostaria de complementar com mais um exemplo, interrompi? Na questão da academia, né? Nós entendemos que a academia não é um processo fácil e quando você está ali levantando um peso muito pesado, muitos pensamentos passam pela sua cabeça. Eu vou conseguir levantar esse peso, eu não vou conseguir levantar esse peso, está muito pesado para mim, ou não está muito leve. São pensamentos que perpassam a mente do indivíduo quando ele está no âmbito da academia. E isso se prova muito como uma crença. Porque às vezes o peso ele aparenta estar pesado, mas é a sua crença de que ele está pesado. Às vezes ele pode ir ali, nossa, está muito dolorido, está doendo demais, está muito pesado, eu não aguento, eu não consigo, mas na verdade é só uma coisa da sua cabeça, é uma crença que você já criou. Isso se reflete para a nossa vida no geral, além do âmbito da academia. Exatamente. E observo que aí entra também a ação comprometida, né? O indivíduo ele se compromete, né? Não, eu me comprometo a ir na academia, né? A carregar esse peso. Então é muito bom, né? Quando a gente consegue não fazer, né? Mas que o indivíduo, né? O próprio paciente, ele tenha, né? Esse pensamento de não, eu me comprometi a estar naquela academia, como muitas vezes acontece, né? Eu tenho preguiça, eu cansaço agora de ir para academia, eu não vou para academia. Mas aí eu me comprometi a ir para aquela academia. Então eu vou lá e mesmo cansada, eu vou para academia. Então é muito bom quando acontece essa mudança, né, de pensamento, aí perpassa ao comportamento, então é muito interessante. Olha aí, é assim que a ACT, aceitação e o compromisso. Compromisso com quem? Com você mesmo, com a sua mudança, com a sua evolução. Né? Porque ir para a academia, a gente ouve aquela frase, né? Enquanto a vida, há esperança. Mas só que a ACT vem dizer o quê? Enquanto a vida, há dor. Por quê? Porque crescer dói. Quem nunca cresceu, teve dor nos ossos enquanto estava crescendo? Eu, pelo menos, sofri bastante com isso, né? E aí crescer dói, evoluir dói. Sair da tua zona de conforto dói, né? Sair de casa ali às vezes cansado, desanimado e ir para academia dói. Porque muitas vezes o que o ser humano quer? Ele quer evitar o sofrimento, né? Ele quer o conforto ali, por isso a questão da esquiva experiencial. E aí o sofrimento, ele não vem só para ali para te massacrar, ele vem para fazer você evoluir, você crescer e se fortalecer. E muitas vezes a gente quer evitar, quer se esquivar desse sofrimento, porque tem sofrimentos que nos fazem crescer, né? A academia, no caso, eu vou ali, eu vou sofrer, eu vou puxar, pegar peso e tudo mais, mas vai, como diz o lema da academia, né? No pain, no gain. Né? Sem dor, sem ganho, né? Então na vida é isso, na terapia também tem que doer para que haja ganho, para que haja essa transformação. E aí, Jerusa, pode complementar também com isso. Nem tudo
tudo aquilo que me faz me sentir mal é necessariamente ruim, Exato. e nem tudo que me faz me sentir bem é necessariamente bom, né? Isso. Exatamente. A pessoa ela se acostuma com um padrão e aquele padrão para ela aparentemente é algo bom, para ela é confortável, mas traz sofrimento. Sim. Traz uma vida desregulada, Uma vida negativa. uma né? vida negativa, desadaptativa, a gente pode usar Exatamente, também. exatamente. Que não se adapta ao contexto moderno. Exatamente. E aí, Kevin, eu queria que você, entrando nesse ponto, falasse um pouquinho mais sobre os valores, né? Quando o paciente, o cliente, ele entra já para aceitar, para ter essa flexibilização, né, psicológica, esse modelo de flexibilidade psicológica. E aí, como é que entra a questão dos valores? Como que é trabalhado isso? Sim. Muitas das questões que nós falamos aqui, elas se baseiam nos valores. Os valores, eles são ali uma base, um princípio que o indivíduo vai trabalhar e que vai modular a vida dele no geral. Nós entendemos que o comportamento e a situação, o ambiente em si, eles não têm uma ligação linear, uma ligação que é necessariamente já infundida. No meio disso nós temos os valores que justamente denotam esse pensamento, influenciam esse pensamento e consequentemente vão influenciar o comportamento do indivíduo. Então é importante trabalhar esses valores porque é aquilo que o indivíduo acredita, Sim. aquilo que ele valoriza, aquilo que ele enxerga de mais valioso para a vida dele. E o objetivo da ACT não é necessariamente trabalhar os valores, né? Sim. Porque valores não podem ser coisas fixas, não podem ser objetivos fixos, tem que ser coisas vivas, que se movimentam, que são vividas dia após dia, modificados, trabalhados, lapidados, né? Construídos dia após dia. Então é uma direção. O valor é o que vai direcionar o seu comportamento e seu estilo de vida, o seu modo de pensar, os seus hábitos, tudo isso. Então, se eu não estiver indo de acordo com os meus valores, é como se eu estivesse sendo incongruente, né, Exatamente. comigo mesmo. Tipo, eu sou adepta, eu quero ter uma vida saudável. Mas aí a gente volta, por exemplo, da academia, né? Aí só que aí eu não vou pra academia, Sim. eu não me alimento saudável, eu não faço uma corrida, uma caminhada, um exercício, mas eu prezo por uma boa saúde, eu prezo, né, para ter uma boa qualidade de Sim. vida. Mas aí se eu não pratico, se eu não faço nada disso, desse contexto saudável, então eu estou indo contra os meus valores, Justamente. né? Porque eu estou sempre ali na esquiva, fugindo ali do bendito sofrimento, né? Que a gente é uma sociedade hedonista, né? Que está sempre em busca do quê? Do prazer, da felicidade, da autorrealização, do sucesso, né? Mas O que eu estou fazendo para ter isso, né? Eu só quero ficar na zona de conforto. Ai, como Eu é não que quero. cresce? E ele é Exatamente. inevitável, né? O sofrimento ele é Sim. inevitável. E ele vai se apresentar em muitas situações. E aí que a gente se perde muitas das vezes, porque em uma situação a gente vai ver, uau, é muito parecida com essa daqui. Sim. Então a gente não, vou evitar, né? Vou evitar esse sofrimento. Mas aí quando que você vai ter coragem, né, de aceitar, né? E de novo falando sobre a aceitação, né? Você vai lá, se compromete e você arrisca, independente da dor, porque sempre vai existir a dor. Sim. Não tem como evitar, né? Justamente. Não tem como evitar o sofrimento, não tem como evitar a dor. Você, tudo na sua vida você tem que ver, você tem que passar pela dor para poder você evoluir, conseguir, porque é lá que você superando isso, você vai valorizar, você vai se valorizar, poxa, eu passei por isso, olha só aqui como eu estou. E o exemplo da academia é esse, né? Você está lá e você está fazendo mais do que você está, pensa que você vai pegar algo positivo para a sua vida, entendeu? Vai ter resultados positivos para a sua vida. E é isso. E para apenas concluir, né, a gente fala que a arte, né, ela trabalha muito o self. Então, o self como contexto, né, Sim. é o eu como contexto. Então, quando a gente consegue trabalhar esse self, principalmente o paciente, ele reconhecendo esse eu dele, né, muitas das vezes o pensamento fica fácil, eu não consigo, né, eu sou burro. Quando a gente consegue trabalhar isso no modelo de flexibilidade, as pessoas elas conseguem ter uma vida melhor, né? Evoluir de forma melhor. Então, é muito legal porque é o oposto do self como conceito, né? Então, é isso. Então, essa ação com
comprometida, essa intervenção dentro da terapia, da aceitação, né? Significa agir de acordo com o que o Kelvin falou, com os valores, mesmo que surjam eventos encobertos desagradáveis, né? Que são os procedimentos experienciais da ACT, né? Que são metafóricos, né? Então, para que haja esse aí, né, que a Elizabeth falou, né, a questão do self como um contexto, né, porque muitas vezes aí você generaliza. Como ela achava, eu sou burra. Não. Eu sou raivosa. Não, você teve uma ocasião ali, uma situação, um cenário, um contexto, né, que é a ACT, que é uma terapia comportamental, contextual. Então, é ali, a gente vai trabalhar no contexto do sofrimento ali, no contexto que está sendo, está causando a dor. E a gente está aqui quase já finalizando, né, esse nosso bate-papo aqui tão bom, de bastante conhecimento, né, e dizer para você que a ACT, ela te convida a escolher uma segunda oportunidade para viver uma vida valiosa, né? E aqui eu convido a dona Vânia para nos dar uma conclusão aqui, um parecer do que é, de como que a ACT vem ser útil, de que forma ela pode ser útil para os nossos pacientes. Quando a gente está falando pacientes. sobre a inflexibilidade, é importante, né, que o ser humano reconheça que a inflexibilidade, é preciso lutar contra a inflexibilidade, porque é através dessa luta da inflexibilidade que você vai buscar a flexibilidade. Né? Reconhecer, exatamente. São os seus pontos fracos. Porque nós, como indivíduos, temos que entender que nós não vivemos sem dor. E nós temos que lutar, né, enfrentar essa dor. Não fugir, não fugir dela, não se esquivar dela, né? Para que nós possamos ter uma vida digna e de qualidade. Exatamente. Muito bem. Né? E ter esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é primordial. Né? Para que a gente possa identificar quais são os fatores ali que estão causando ali o sofrimento. E onde é que a gente aprende isso? Na terapia. Né? Vem fazer terapia aqui, olha aqui os psicólogos aqui prontinho para receber, para escolher você. Que a terapia é fundamental na nossa vida. Suma importância. Exatamente. Né? E aí agora eu queria também falar com a Elizabeth das considerações finais aqui dela, sobre a ACT, sobre esse modelo de flexibilidade. Pode falar. Então, bom, como a Gilusa, né, já complementou, né, façam terapia, né, conheçam as suas abordagens, né. Então, assim, o modelo de flexibilidade, ele nos ajuda, né, a literalmente viver uma vida flexível, né, já falo sobre isso, é sobre ter uma vida flexível. Então, eu aconselho, né, que vocês procurem, né, se especializar, quem é estudante de psicologia, né, procurar se especializar nessa área, porque é uma área muito boa, muito interessante, que trabalha, de fato, autoconhecimento, self-will, né. Então, basicamente é isso, né. Muito bem. Né? E também aqui para concluir, o Kevin, queria que você desse essas considerações finais sobre a ACT, sobre os valores, que você falou bastante, enfatizou, explicou muito bem. Daí sua conclusão, Kevin. Bom, quando nós olhamos para o fundador, Reich, nós enxergamos que o objetivo dele é justamente a liberdade humana, né? A liberdade do pensamento, que o indivíduo ele viva em harmonia com aquilo que ele acredita e com aquilo que ele valoriza. Como diria o Robin Williams no seu filme A Sociedade dos Poetas Mortos, nós somos a raça humana, somos seres cheios de paixão, seres cheios de sonhos, de objetivos, de vocações, e nós precisamos andar em congruência com isso, andar em consonância com isso, né? Alinhados àquilo que acreditamos, àquilo que nós amamos e valorizamos. Muito bem. Então, a ACT, terapia de aceitação e compromisso, ele bate bem nessa tecla, né? Ela não é sobre lutar para ser feliz, mas sim sobre aceitar a realidade para que possamos agir, andar em direção ao que nós valorizamos. Aceitação e compromisso.
compromisso. Aceitação e compromisso de quê? Como eu já perguntei, né? Aceitação daquilo que a gente não pode controlar e compromisso com aquilo que a gente pode fazer, que é a nossa parte. Compromisso com a nossa mudança. Justamente. Né? E aí também a flexibilidade, a gente pode, só para me fechar aqui, a gente pode comparar a um GPS. Né? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o meu alvo, o meu objetivo e o meu propósito. Mas para me chegar lá, eu sei que eu vou ter obstáculos. Né? Vão ter muitos obstáculos no caminho, mas que nada me impeça de chegar no meu objetivo ali, no meu destino, no meu local ali final. Então é isso, que nada, que mesmo com os obstáculos, a gente não vai parar. Né? O objetivo não é parar no meio da dor, do sofrimento e do obstáculo. O objetivo é continuar e ir até o fim e chegar ali no lugar que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja. Tá? Obrigada por você ter ficado com a gente aqui até o final. Comenta, compartilha, curte, tá? Que a gente vai trazer na próxima semana que vem assuntos também maravilhosos. Espero receber vocês em breve, tá bom? Que foi incrível.